Olá, nós tivemos recentemente no Brasil a realização da Rio+20, onde se discutiu as questões relacionadas ao meio ambiente e o tema sustentabilidade ficou cada vez mais presente. No programa de hoje, nós estamos recebendo mais uma vez o professor Dr. Álvaro Sanches, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Tem vindo frequentemente a Passo Fundo, né, professor? Que bom, né? Graças a Deus. Agradeço muito sempre o seu convite, tanto a você como ao Dr. Lito. E para mim é uma satisfação voltar a uma universidade tão prestigiada como esta e a uma cidade tão hermosa como é Passo Fundo, no interior gaúcho. E quando o senhor veio no primeiro semestre, o senhor ia participar justamente da Rio+20, né? O senhor participou e, na prática, o que lhe pareceu, quais são os resultados da Rio+20? Infelizmente, mais uma vez, as questões ambientais no âmbito internacional não se conseguiram os objetivos projetados. A Rio+20 já começou com uma briga entre determinados blocos geopolíticos respeito a qual era a vinculação dos documentos que tinham que ser feitos. A presidência, neste caso, assumida, o documento final, a proposta feita pelo governo do Brasil como anfitrião, não conseguiu os resultados que a gente pensava que tinha que haver conseguido. A gente chegou com a ideia de criar um documento vinculante, onde, entre outras coisas, fora resolvido uma questão que ainda ficou no limbo, podemos falar, que é a renovação do convênio do Kyoto ou a substituição por outro convênio diferente. Não se falou disso, não se estabeleceu um programa florestal que também estava na programação, na valorização dos bosques. E, infelizmente, como em outras ocasiões, se elaborou um documento final que é mais uma questão de boas expectativas, boas ideias políticas, mas poucas realizações práticas. E só um dado. Foi muito surpreendente como na Rio+20, simultaneamente havia dois eventos. O evento dos responsáveis políticos e as organizações internacionais, por um lado, e o evento da Rio+20 civil, onde as ONGs, as universidades, as comunidades indígenas planteavam outras políticas diferentes. Só isso já evidencia a ruptura que ha havido nesse processo de consolidação. Se perdeu a oportunidade de se avançar, professor? Se perdeu, com certeza. Sempre que se convoca uma reunião internacional deste porte para discutir as questões ambientais e não se consigue essa união entre o poder político e o poder civil, entre os responsáveis políticos, que não esqueçamos, são responsáveis políticos pela escolha dos cidadãos no uso da sua soberania eleitoral. É um dado que tem que causar para todos dor, porque é uma oportunidade perdida mais uma vez. Mas sabemos que, infelizmente, e na Rio+20, nós desde a Europa percebimos muito bem isso, com a crise dos sistemas bancários mundiais, com a crise financeira mundial, a gente está preocupada mais da economia que da preservação ambiental. Algumas das mensagens bem subliminais da Rio+20 falavam, bom, o importante é salvar o capitalismo, o importante é salvar o sistema financeiro mundial, o importante é avançar na globalização dos mercados. Nós sostenemos que isso não é o importante. O importante é a globalização dos direitos humanos, a globalização da dignidade, a globalização das oportunidades e, como não podemos avançar nisso sem uma proteção adequada, universal e inclusiva do meio ambiente. Agora, quando as grandes potências não se comprometem nessa linha que o senhor acabou de falar, isso tudo fica prejudicado. Todo fica prejudicado porque se os grandes responsáveis pelas políticas, também grandes responsáveis da poluição ambiental, também grandes responsáveis dos desequilíbrios financeiros mundiais, mandam uma mensagem de não se preocupe, se finalmente não serve para nada. Nós temos um exemplo que é muito importante. Foi um mecanismo criado no protocolo de Kyoto de desenvolvimento limpo. Sobre o papel, é um mecanismo maravilhoso. Aqueles países que não poluem porque não foram desenvolvidos vão a ser compensados economicamente, bien a través de recursos directos
o bien a través de transferencia de tecnología. ¿Cuál es el resultado? Salvo algunas excepciones, infelizmente, o a grana ha servido para mantenimiento en muchos casos de sistemas políticos antidemocráticos, o bien a tecnología que fue mandada para ellos era a tecnología antiga, en desuso, que las grandes potencias ya no querían utilizar. ¿Por qué? Porque si você manda a última tecnología, aqueles países viran competitivos. E se viram competitivos, tem uma produção que entra em luta com a sua própria produção. Então, o que era um problema internacional, vira um problema de produção interno. E as pressões políticas são muito grandes. E, infelizmente, em muitos casos, nem sequer o mecanismo de desenvolvimento foi feito. Porque parte para nós de um erro substancial. Não é assumível. Eu acho, incluso, e perdão aos telespectadores se a palavra é forte, é incluso muito hipócrita falar a países que estão sometidos com miséria, com fome, sem água, falar para eles, não. Continuem morando na miséria, não se desenvolvam tecnicamente para não poluir, mientras as grandes potências continuam poluindo mais. Isso, no fundo, condena a milhões e milhões de pessoas a uma morte segura. Professor Álvaro, o Brasil, diante de toda a sua realidade, da sua capacidade, ele tem condições de assumir uma posição de protagonismo nisso? Com certeza. O Brasil tem condições, e eu vou falar mais, deve assumir essa condição. O Brasil é a sexta potência econômica mundial, segundo os próprios dados do Banco Mundial. Portanto, para nós que consideramos que esse desenvolvimento econômico tem que servir para um desenvolvimento, uma ampliação das liberdades públicas, das políticas públicas, dos direitos humanos, o Brasil está numa situação imejorável para abandeirar, já lo fazem naquele grupo das Nações Unidas, o famoso grupo dos 80, mas o Brasil tem que incrementar determinadas políticas ambientais e de preservação. Também porque o Brasil tem espaços naturais únicos no mundo. Vocês são privilegiados. Tem a maior bacia por volume de água hidrográfica do mundo, o Amazonas. Eu fico muito surpreso quando venho, por exemplo, para o estado de vocês, para o Rio Grande do Sul. Só quando venho de Porto Alegre para cá e passa aquele rio Taquari e fala, é um rio. Eu sempre penso, Nossa Senhora, se nós tivéssemos a metade da água que tem esse rio, tem que valorizar mais os recursos naturais. Tem que, esse desenvolvimento que o Brasil afortunadamente está fazendo, tem que ir acompanhado de uma política muito contundente na área ambiental. Porque nós, infelizmente, na Europa e outros países, sabemos do preço que tem que pagar quando o desenvolvimento econômico não vai acompanhado de preservação ambiental. Agora, essa questão ambiental, professor Álvaro, a gente tem acompanhado e nós estamos num período eleitoral, o tema entrou definitivamente na agenda dos candidatos. Entrou. Entrou. Afortunadamente. Então, satisfação que os responsáveis políticos, aqueles que já Se vão fazer, depois é um outro papo, né? Isso é outro papo, mas é importante, por lo menos, que os candidatos já tenham essa consciência. E é muito importante. Por quê? Porque não estamos falando de uma coisa trivial. Estamos falando de que garantir um meio ambiente conectado, com uma qualidade de vida sadia, é fundamental para o cidadão. De nada serve falar, eu vou fazer escolas, ou eu vou fazer estradas, se você mora num meio ambiente poluído, se as pessoas moram em casas indignas, se essas pessoas não têm água potável, se não tem saneamento, se não tem zonas verdes na cidade para o esparcimento. Não, estamos criando um mundo irreal, um mundo tecnológico desconectado das realidades básicas das pessoas. Você pode ter uma autovia de 5 pistas e, ao mesmo tempo, ter a milhares de pessoas sem água potável na sua cidade, sometido a enfermedades, sometido, muitas vezes, infelizmente, na área infantil, como passa na África, por exemplo. É um dado. Na África, todos os anos se calcula, podem morrer alrededor de 2.500.000 meninos menores de 5 anos por enfermedades directa ou indirectamente vinculadas à falta de água ou ao saneamento básico.
tem que ser pensado. Então, é um grande passo que os responsáveis políticos apostem por incluir nas suas ofertas políticas a defesa dos valores ambientais. E é muito importante que eles façam essas propostas para que depois os eleitores possam reclamar deles que cumpram ou não essas políticas. Professor Álvaro, a Europa, né, o mundo olha a Europa, a Espanha passa por uma crise séria, né, uma taxa de desemprego altíssima. A mais alta da União Europeia. Pois é, e é justamente sobre esses temas que eu quero conversar com o senhor depois do intervalo. A gente vai ao intervalo, voltamos em seguidinha aqui na UPF TV. Estamos de volta com o programa Direitos dessa semana, recebendo o professor Dr. Álvaro Sanches, da Universidade de Sevilha. Professor Álvaro, o mundo acompanha, né, com muita apreensão a situação dos países na Europa. Particularmente a Espanha, né, o seu país, passa por uma crise bastante séria, com uma altíssima taxa de desemprego e que, logicamente, ela acaba afetando até mesmo a autoestima das pessoas. Sim. Espanha, neste momento, está numa situação, não vou falar crítica, sino crucial nas políticas da União Europeia. Se é verdade que nosso problema não é um problema tanto financeiro, como tem outros países que já estão sometidos ao plano de resgate da Comissão Europeia, o problema da Espanha, fundamentalmente, é um tema, ou são dois problemas, fundamentalmente. Um, o que você falou, Rogério, que é o desemprego. Nós temos a taxa de desemprego mais elevada da União Europeia, incluso muito mais elevada de países que, aspas, podemos considerar ou estão falidos oficialmente, como é a Grécia, a Portugal ou a Irlanda. 25%? Alrededor do 25%. E, además, com um dado também que é muito impactante, e é que o desemprego juvenil dos jovens, em alguns sectores, alcança os 75%, 80%. Então, não é só um problema de desemprego, é um problema de desemprego sem possibilidade de visibilizar uma saída política ou econômica a curto prazo. Então, esse é um problema grave. O outro problema que tem Espanha no âmbito financeiro estricto, dentro da política do euro da União Europeia, é que está sometida a uma pressão muito forte dos mercados. Porque com Espanha e com outros países passa um tema muito curioso. Quando todos os dias os países se financiam nos mercados internacionais, emitindo títulos de dívida pública, os países que estão falidos ninguém compra, porque o investidor sabe que não vai retornar. Com Espanha e outros países a gente compra, pero compra a unos juros altíssimos. Portanto, o investidor sabe que vai cobrar. Estamos sometidos a um processo de especulação. Mas como o país tem que se financiar fora, tem que assumir isso. A solução vai chegar quando? A semana passada, tras a reunião do presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, com Angela Merkel, a premier alemã, que não politicamente, pero sí de facto lidera a União Europeia, porque sua economia é a única que continua crescendo, em menor medida França, o resto dos países praticamente ou estão neutros, ou estamos em recessão econômica, se abriu uma possibilidade que o Banco Central Europeu compre os títulos diretamente aos países para se financiar. Claro, isso com umas políticas de ajustes econômicos muito fortes, e aí é onde vem o choque entre as políticas dos Estados e a cidadania. O Estado, ele tem conseguido atender essas pessoas que estão passando dificuldade? Bom, afortunadamente, uma das coisas que a União Europeia ainda tem é desenvolvido fortes políticas públicas. Fortes políticas públicas de educação gratuita, saúde gratuita, ajuda aos desempregados, mas, claro, com a crise econômica, todo tem um limite. É um dos problemas que estão sendo discutidos na União Europeia e na Espanha. Até quando vamos a poder manter as políticas públicas de assistência social? Até quando o Estado vai poder ser garante de sistemas assistenciais? Na Espanha, a situação é
terrível em alguns casos. Sobretudo Por exemplo? porque se ha produzido uma inversão, vamos falar, sociológico-antropológica. É decir, pessoas que estavam bem estruturadas na classe média, com a crise, caiu no desemprego, acabou o sistema de desemprego e há muita gente, o governo agora como política de urgência, tuvo que reemitir a política de assistência social e há famílias na Espanha de 4 ou 5 pessoas que só têm o que se denomina a renta social de inserção, 450 euros. Não chega a R$1.000 mensais. Claro, para um cidadão que tinha carro, que tinha casa, que tinha um nível de vida meio, passar quase a ser mantido de caridade pelo Estado, não só cria um problema social, que é um problema pessoal de autoestima. Na Grécia, há uma situação muito impactante. O número de suicídios na Grécia, desde a crise, ha aumentado espectacularmente. Não é estranho escutar que em Atenas ou em outras cidades, um aposentado, uma pessoa que perdeu o emprego, pulou para o mar, se prendeu fogo, atirou em si mesmo. Gera uma desesperação, sobretudo porque não vemos o final do túnel, não enxergamos. Pois é, e é justamente para, voltando àquele tema, né, qual é a perspectiva que o jovem hoje tem? O que ele está projetando para o seu futuro? Bom, com o assunto dos jovens, se está dando uma situação paradójica. Muito jovem que no momento do boom econômico renunciou a estudar, sobretudo o ensino universitário, ou o ensino de capacitação profissional. Por quê? Porque com 14, 15, 16 anos iam na obra civil para fazer empreendimento, fazer estrada, o trem-bala, e pegavam um salário de 2, 3 mil euros. Estamos falando de 7.000, 8.000 reais mensais, sem formação acadêmica, mas eram bem formados como pedreiros. A cair toda essa burbuja, essa bolha imobiliária, essa bolha que nós criamos, como paradoxo, estão voltando para o ensino. A crise, como efeito rebote, está criando que o número de inscrições no ensino universitário está quase multiplicado por 2. O número de alunos inscritos no mestrado e doutorado está multiplicado quase por 3. Por quê? Porque a crise parece que a muitas pessoas jovens aberto os olhos. Cara, a situação está muito complicada. Só os mais formados vão ter oportunidades, não muitas vezes de entrar, sino de se manter no mercado laboral. Então, vou me formar, porque además, como eu falava, para não passar aquele terror psicológico pessoal, dizer, bom, tenho 2, 3, 4 anos de estudo pela frente. Nesse tempo, provavelmente, a crise haverá sido superada. Eu me encontrarei mais formado. Para as pessoas que não estão formadas, para determinados sectores, por exemplo, pessoas pré-aposentadas, o que nós denominamos aquele setor de pessoas a partir dos 45, 65 anos, que nem são muito atrativos para os empregadores, pero ainda não estão aposentados. Esse é o setor de população que sim está passando verdadeiramente mal, porque não há uma oferta de trabalho para eles. Não existe. E aí depende realmente dos depende programas sociais. Do subsídio social que chega via imposto. Mas, como uma das políticas que ha sido feita para lutar contra a crise ha sido descer espectacularmente os salários. Só um dado, nós, funcionários públicos, professores das universidades, faz 2 meses, temos por 3 vezes cortados nossos salários. Por 3 meses? Por 3 vezes. Não recebe? Ou não recebem, ou recebem numa quantidade muito menor. inferior. Claro, se nós recebemos menos ingressos, o pessoal que trabalha, o Estado arrecauda menos imposto da renta. Al ter menos imposto da renta, menos política pública pode fazer. Então é o peixe que morde a sua própria cola e gera uma desesperação social que é perceptível. E aí isso fica num campo bastante perigoso, né? Perigoso, muito perigoso. Já na Espanha temos um mundialmente conhecido, graças a Deus pacífico, movimento dos indignados, o movimento 15M, agora está com muita força
e é de justiça falar disso para que o telespectador sepa, um movimento muito forte para evitar o lançamento das famílias, das casas, porque não podem pagar os empréstimos que fizeram nas hipotecas. Sim. É uma campanha que se chama Stop Desahucios, seria em brasileiro Stop Lançamentos, de pessoas honradas, trabalhadores, que foram superados pela crise, por uma crise que eles não han criado, porque a crise da Europa não é uma crise cultural, não é uma crise cidadã, é uma crise dos mercados, que os chefes dos mercados criaram e que paga o cidadão. E não que aquele cara seja um sem-vergonha ou seja uma mala pessoa. É que, infelizmente, ele se colocou num ciclo econômico que não pode controlar. E a luta é evitar que essa pessoa seja expulsa da sua casa, porque coloca ele na situação de risco e de marginação social e de risco de virar delinquente. Porque quando um pai ou uma mãe que leva uma vida, ao menos básica, se encontra que não tem de dar de comer a seus filhos, não é demagogia. A gente pode fazer quase qualquer coisa. Claro. E esse é o risco que estamos tentando evitar. Por exemplo, no meu estado, na Andaluzia, o governo ha dictaminado que aquelas pessoas que sejam lançadas das suas casas, o Estado vai entregar para eles, de maneira gratuita, moradia pública, popular, básica, para que eles não fiquem nas ruas com seus filhos. Para que seus filhos continuem estudando e para que essas pessoas continuem recebendo a sua renda de inserção, que sejam cidadãos e não mais excluídos do sistema. Professor Álvaro Sanches, a gente espera que o senhor retorne, né, é sempre muito bem-vindo aqui em Passo Fundo, e que traga também boas notícias, né, da Europa e da Espanha. Eu espero, eu gostaria de poder voltar, incluso a próxima semana, e falar que afortunadamente a crise passou. Pero também das crises nós aprendemos. A Europa tem que aprender destas crises, não andar sempre mirando o seu umbigo, porque vamos a falar com seriedade. A crise da Europa, para nós, ha sido também uma crise de soberbia. E temos que reconhecer isso. E é difícil que uma pessoa reconheça seus erros, mas a antiga Europa achava que era indestrutível, que não podia ser superada. Não. Os países aqueles emergentes, como o Brasil, já não são emergentes, são realidades, são potências econômicas. E nós não sabemos, muitas vezes, adaptar-nos às novas necessidades mundiais. E estamos pagando um alto preço. Professor Álvaro Sanches, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado a vocês. Fico à disposição, como sempre. No programa dessa semana, o nosso entrevistado foi o professor Álvaro Sanches, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Na próxima semana a gente volta tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência aqui na UPF TV e até lá.